qual é o nome dessa lei aqui? 14.193/21, que institui a Sociedade Anônima do Futebol e dispõe sobre as normas de constituição, governança, controle e transparência, meios de financiamento da atividade futebolística, tratamento dos passivos das entidades de práticas desportivas e regime tributário específico. Ou seja, a gestão que o Robson comentou lá no começo. Isso, de forma prática, a SAF é o quê? É uma empresa. Tem uma definição aqui de um João Paulo de Carlo, que é um advogado especialista em direito esportivo. E ele fala assim, na prática é uma empresa cuja atividade profissional consiste na prática do futebol em competições profissionais, diferentemente do modelo tradicional de clubes no Brasil, que por sua maioria das vezes não tem fins lucrativos. Então, assim, na prática é mais ou menos isso, né? E nós já temos alguns clubes, né, André, aí que já com esse modelo que adotou e estão aí no processo também de virar uma SAF. Mas nós temos o primeiro deles, que foi o Cruzeiro, é isso? O Ronaldo Fenômeno, né? 400 milhões de reais ele investiu. Isso. Depois tivemos o Botafogo, né? E aderiu à conta, né? O déficit. Entendi, exato. Exato. Aí temos o Botafogo, aqui no Nordeste, o Bahia, anda se falando aí com essa questão do Grupo City, né? Eu não sei em que pé anda, mas havia essa conversa, pelo menos há um tempo desse, do presidente do Bahia ter viajado para ir negociar, mas tudo ainda meio que sigiloso, mas sempre ele dava relatos em rede social, e o torcedor sempre acompanhando com muita esperança, já que o Bahia caiu de divisão, apesar de estar bem na Série B, né? Tá dentro do G4, aí, como um dos cotados a voltar para a Série A, mas de certa forma às vezes tem uma injeção aí financeira que pode ajudar o clube a sair disso. E o exemplo disso é o Botafogo, né? O Botafogo caiu em 2020, 2021 disputou a Série B. Muitos achavam, até pelas questões de dívidas, que o clube não conseguiria subir, assim como o Vasco. O Botafogo subiu, não só subiu, como foi campeão, e está na Série A desempenhando um papel bem interessante. E comprando jogadores caríssimos, né? Como foi o caso do Patrick de Paula, que foi comprado do Palmeiras por um valor milionário. Então você já fala, rapaz... 6 milhões de euros. Exatamente. Então você já vê que, esse negócio aqui parece ser interessante. Então, principalmente os clubes que estão buscando sanar suas dívidas, né? Essa é a pegada, né? Exatamente, que estão numa situação delicada a nível de gestão, que estão com dívidas, um negócio absurdo. Então, tanto dentro como fora de campo, estão numa situação delicada, a torcida está em cima e doida porque o clube vira uma SAF, né? E aí a pergunta é essa, né? Que é o que gera a polêmica, né? Tipo assim, quanto vale o seu clube, né? O seu clube vale um valor específico que, por exemplo, Red Bull Bragantino, 1928. Olha a história que o clube tem. De Bragantino, graças a Deus aí o Red Bull manteve o nome Bragantino, mas eles poderiam ter tirado o nome Bragantino, né? Isso. Mas aí manteve, então você ainda tem ali uma semelhança com o Bragantino, mas hoje em dia já é outro esquema, é outro Bragantino, não é mais o mesmo Bragantino de 1918. Então o clube acaba perdendo um pouco da sua identidade. E aí a gente vem com a pergunta, né? Vale a pena você vender o seu time? Porque você está vendendo o seu time para injetar dinheiro. E a outra pergunta é, para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro, ele fica pro clube se desenvolver, ou esse dinheiro é simplesmente um capital que entra para girar ali a patota que tá ali com o dinheiro conseguir um dinheirinho de volta, né? Os investidores conseguirem o seu dinheiro de volta porque investiram milhões e milhões de reais, de dólares, e esse dinheiro não volta nunca. O time tá cada vez se afundando mais em dívida, e não consegue, como o Robson falou, né? Não, tá sempre com mais dívida e não consegue retornar, e aí tem que vender, né, Robson? Sim, sim. E aí, exatamente. E aí o pessoal fala bastante, né, qual a diferença de uma SAF para um modelo tradicional, que ainda o modelo adotado é um modelo associativo dos clubes, né, em que a gente tem um presidente, tem o conselho deliberativo. Eu ouvi até um comentário, eu não lembro qual foi a entrevista, falando um dos benefícios, né, da SAF para o clube, além do que já foi falado, em relação a você fazer um planejamento a longo prazo. O que é difícil para quem tem esse modelo tradicional associativo, que às vezes a presidência ali, ou todo cargo
muda a cada 3 anos, então você não consegue ter um planejamento a longo prazo. 3 anos, às vezes, acaba sendo muito curto. E eles falam que a SAF, você consegue ter esse planejamento a longo prazo, ter um negócio mais organizado como uma empresa mesmo, né? Diz que torna o negócio muito mais transparente, com tanta questão de fiscalização, e isso facilita o negócio e se torna mais interessante para o investidor, por se mostrar mais seguro. Porque se eu sei o que está acontecendo naquela empresa, se ela é uma empresa transparente, com regras claras na governança, com uma certa fiscalização, eu, empresário, me interesso mais em investir naquilo, porque me parece ser algo mais seguro. Rentável, se é transparente, isso é transparente, eu me sinto mais confiante em fazer esse investimento. Então isso é uma diferença bem interessante que existe entre a SAF e o modelo tradicional associativo.